Então, Romanos, capítulo de número 6, versículo 7 ao versículo de número 11. Vamos ler o que diz a palavra de Deus aqui do verso 7 do capítulo 6 de Romanos. Porque aquele que está morto está justificado por pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também nos considerais como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, Pai, graças nós rendemos a Ti, Pai, por termos concedido chegarmos mais uma vez nessa casa. E Te rogamos para que o Senhor possa ser conosco, que nos capacite ao aprendizado da Tua palavra, que não seja propício a nós, tanto, Pai, ao falarmos quanto a recebermos a instrução da Tua palavra. E que seja tudo para a honra e a glória do Teu nome. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o Teu nome da glória. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. E vamos estar meditando sobre o tema mortos para o pecado e vivos para Deus. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Uma nova criatura, ela deve viver de igual forma uma nova vida. Assim a vida anterior, a vida corrupta, a vida escrava do pecado, para quem está em Cristo, já não deve mais existir. Pois Cristo, através de sua morte e da sua ressurreição, Ele nos garantiu, de uma vez por todas, o livramento do pecado. E assim foi que aconteceu. Ele veio conceder a todos aqueles que creem nele uma nova expectativa de vida para a eternidade. Ele nos garantiu uma nova esperança, porque tomou o nosso lugar, recebendo a punição dos nossos pecados em si mesmo, evitando assim que nós fôssemos atingidos pela ira de Deus para a condenação. E a Bíblia então nos diz, no texto que nós lemos, no verso número 7, aquele que está morto está justificado por pecado. O versículo mesmo diz, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Uma vez que os cristãos verdadeiros, porque existe aí se dizem cristãos, então nós vamos aqui fazer uma diferença. Falamos dos verdadeiros cristãos. Então, uma vez que esses verdadeiros cristãos agora pertencem a Cristo, eles são considerados como quê? Como mortos. Outros que não estejam mais sujeitos ao domínio do pecado. Portanto, o que foi que aconteceu? Eles morreram para o pecado e para a prática pecaminosa deste mundo de jaz no maligno, conforme nós podemos constatar em 1 João capítulo 5 e versículo número 9, que diz que este mundo jaz no maligno. Pois como Cristo então morreu em nosso lugar na cruz, assim também morremos com Ele, morremos por meio dele. Isso implica dizer literalmente o quê? Implica dizer literalmente que Cristo, ao tomar o nosso lugar e morrer a morte que nós merecíamos, agora, ao morrermos com Ele, é nos concedido a justificação. Em outras palavras, nós podemos dizer, para melhor esclarecimento, que a justificação é a declaração de Deus que diz que por meio de Cristo nós estamos justificados. Isso é, que
não há mais débito. Não há mais débito algum. Nossos pecados foram perdoados pelo fato de nosso Senhor Jesus Cristo ter derramado o seu sangue e dado a sua vida para nos resgatar. Cristo, com seu sacrifício na cruz, efetuou uma eterna salvação. E nós podemos constatar isso na Epístola aos Hebreus. Na Epístola aos Hebreus, nós podemos constatar já no capítulo de número 5 e no versículo de número 9, que esclarece: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Também no capítulo 9 de Hebreus, no versículo número 12, nós lemos: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado o quê? Uma eterna redenção. Ainda no capítulo número 10, versículo número 12, nós lemos ainda: mas ele, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Então notem bem que está dizendo que mais ele está sendo oferecido quando? Para sempre. Para sempre. Isso quer dizer eterno. Então ele efetuou uma eterna salvação. Portanto, aquele que está morto está justificado no pecado. Morreu para as coisas desse mundo. Morreu para o pecado. E agora está vivo para Cristo. E por meio dele e para ele, para servirmos a Deus de forma agradável. Então diz a Bíblia que nós viveremos por intermédio de Jesus. Somente por intermédio dele é que nós podemos viver. No verso de número 8 nós lemos: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Morremos com ele, viveremos com ele. Se foi com ele que nós morremos, é com ele que nós vamos viver. É com ele que nós viveremos. É através dele que temos a vida. E vida em abundância, vida eterna. Sabemos então, como já foi dito, que Cristo morreu na cruz. E a Escritura diz que ele morreu na cruz como oferta e sacrifício em cheiro suave a Deus, para poder nos livrar dos nossos pecados. Podemos ver também esse texto aí em Efésios capítulo 5, versículo número 2. Apesar disso, apesar de ele ter morrido por nosso pecado, ele não está morto, posto que ele ressuscitou. Se nós formos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, nós lemos no verso de número 6, quando as mulheres foram atrás de Jesus no túmulo. Então o anjo disse para elas: ele não está aqui porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, veja o lugar onde o Senhor jazia. Então, comprovem, vejam, ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, Cristo ressuscitou, ele não ficou morto, ele não está morto, mas ele está vivo, literalmente vivo. Também Atos dos Apóstolos, a gente vai no capítulo de número 5 de Atos dos Apóstolos e podemos ler o verso de número 30, que diz a seguinte coisa: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro.
olha o que diz a Escritura. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Olha a declaração da Escritura, que coisa preciosa, o que está sendo dito aqui. Ele não está morto, ele está vivo, ele foi ressuscitado. Cristo ressuscitou, como diz a palavra de Deus. Ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 10, nós lemos no verso de número 40. A ele ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Ele ressuscitou e provou que ele ressuscitou, mostrou que ele estava ressurreto, que ele estava vivo. Ele não só ressuscitou, mas ele fez que ele se manifestasse aos seus discípulos e estiveram com ele. Tomé, um dos discípulos que não estava quando Jesus apareceu entre os discípulos, quando recebeu a notícia da ressurreição de Cristo. Então, ele disse: nós vimos o Senhor. Ele disse: não creio, não posso crer. Se eu não ver o sinal dos cravos nas suas mãos, se eu não ver o sinal dos cravos nos seus pés, se eu não tocar no seu lado, não ver ali onde a lança perfurou, de maneira nenhuma eu vou crer. Eu vou achar que é uma outra pessoa se fazendo passar por Jesus. E depois, em outro momento, Tomé estava, e o Senhor apareceu para ele, e então falou com Tomé e disse: vem e vê. Olha que sou mesmo, toca aqui nas minhas mãos, vê o sinal dos pregos, toca aqui do meu lado, vê aonde a lança me perfurou. Vê que sou mesmo. Então Tomé se rendeu e teve que acreditar. Ele disse: Senhor meu, Deus meu. Então o Senhor disse: não, Tomé, porque tu me viste, tu crês? Bem-aventurado aqueles que não verão e vão crer. Nós aqui, nós não vimos, mas nós cremos. E ele ressuscitou, e a Escritura testemunha a ressurreição de Jesus. Ainda mais em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, verso 30, nós podemos constatar: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. No verso número 37 diz: mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Então, a sua carne não entrou em nenhum estado de putrefação, de deteriorização. Ela não apodreceu. Ele nem a corrupção ele viu. Ele ressuscitou, ele foi ressuscitado por Deus, seu Pai. Assim também aqueles que andam em novidade de vida, aqueles que são novas criaturas, conforme diz 2 Coríntios 5:17, aqueles que foram justificados pelo sangue mestre de Jesus Cristo. E nós podemos ver também essa referência em Romanos capítulo 4, onde nós lemos no verso 24 e verso 25. Diz: mas também por nós, a quem será tomado em conta se cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa o quê? Justificação. Então, a palavra de Deus diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. Então foi pelos méritos de Jesus Cristo. E não aqueles então que estão em Cristo, diz a palavra, que não podem morrer mais. E não morrem mais. Não morrem eternamente. E a palavra de Deus revela essa questão que estamos falando aqui, que não morre mais, eternamente não morre mais. Em João capítulo 11, nós podemos destacar o verso 25 e 26 do Evangelho de João, capítulo 11. Verso 25 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O verso 26: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê com isso? Então é claro o que a Escritura diz aqui.
Né? Quem está em Cristo, quem foi justificado por Cristo, quem está baseado nos métodos de Jesus Cristo, quem confia em Jesus, ele não morre. Ainda que esteja morto, viverá. Viverá, porque Jesus é a vida, Jesus já ressuscitou. Então, porque Cristo ressuscitou, também nós seremos ressuscitados por intermédio dele. Romanos capítulo 8, versículo de número 11. Romanos 8 e 11, a Escritura diz a seguinte coisa: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou em Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou em Jesus Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Se esse Espírito que ressuscitou Jesus habitar também em vós, e vós também sereis ressuscitados, vocês também viverão. Mas se não habita, o contrário disso, se não habita, não ressuscita. Se não habita, continua morto na morte sem fim, né? Morte eterna. Então, essas pessoas que estão em Cristo serão ressuscitadas por intermédio de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 14, diz: ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, ressuscitará também a nós pelo seu poder. Claramente nós vemos na Escritura e nós lemos nestas palavras, né, que Ele, pelo seu poder, pode nos ressuscitar. Aí em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, nós lemos: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Isso é, nós, juntamente com vós, seremos apresentados juntos por conta de Jesus Cristo. Porque o mesmo Deus que ressuscitou o Filho nos ressuscitará também. Ele nos ressuscitará. Então, é a promessa de Deus, é a promessa da palavra de Deus, que nós lemos sobre essa ressurreição, que nós não podemos mais morrer. Colossenses capítulo 2, versículo 12, ainda diz: que contaram com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, nós ressuscitamos, nós já de forma que estamos crendo pela fé nesta ressurreição. Ainda nós não vemos ainda termos sido ressuscitados, porque ainda não partimos dessa. Porque ainda estamos aqui, porque ainda não aconteceu a questão, né, da transladação do corpo. Porque ainda também, né, ainda permanecemos aqui, mas de uma forma ou de outra, aqueles que passaram pela transformação, que são novas criaturas, então pode dizer, fomos ressuscitados. Ou seja, saímos da morte para a vida. Andamos agora em novidade de vida. Somos agora novas criaturas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, ela diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também que em Jesus dorme, Deus nos tornará a trazer com ele. Se nós cremos nisso, aqueles que estão em Cristo não morrem. Deus, juntamente com Cristo, traz. Porque eles estão escondidos
escondidos em Jesus, estão salvos em Jesus, foram salvos pelo Mestre Jesus Cristo. Então, com Cristo nós fomos levados a pagar o preço dos pecados. Embora apenas Ele tenha recebido a condenação por nós e morrido literalmente, padecendo a morte que nós merecíamos. Apesar disso, quando cremos, é entendido que nós confiamos em Cristo como nosso substituto perfeito e capaz de morrer e ressuscitar dentre os mortos, vencendo assim a morte. Assim a morte, ela não pode mais nada contra nós, porque nós não podemos mais morrer, porque Cristo venceu a morte. Cristo derrotou a morte. Romanos capítulo 6, e versículo 9. Sabemos que temos sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Se Cristo não morre mais, se a morte não tem mais domínio sobre ele, aqueles que estão em Cristo estão seguros, porque estão confiados naquilo que Jesus fez, estão confiados no poder de Cristo, estão confiados nos méritos dele, não em méritos humanos, não naquilo que nós podemos fazer, não naquilo que nós podemos realizar, não em obras, mas em Cristo, pela fé, pela graça que ele dá por meio da fé, é o que diz a palavra de Deus. A morte não tem mais domínio sobre Cristo. Nenhum poder tem a morte sobre o nosso Senhor Jesus. Mesmo antes de morrer, antes de Cristo ter morrido por nós, a morte também não tinha nenhum poder sobre ele. Tanto é que ela não tinha poder e ela não podia fazer nada contra ele, se ele não entregasse sua vida. E nós vemos na Escritura que o próprio Jesus diz, confessou dizendo em João 10:18, ninguém atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Olha aí, a morte não tinha poder, ninguém tinha poder de tirar a vida de Jesus. Ele diz, ninguém atira, eu dou. Ele diz, para isso veio ao mundo, para dar a sua vida em resgate de muitos. Dá a sua vida, e não ter a sua vida tomada, não ter a sua vida arrancada, contra a vontade. Ele fez isso pelo seu grande amor. Então, depois a Escritura comprova, depois foi comprovado o fato, foi tudo. Quando ele entregou na cruz, ele entregou-se ao Pai, no momento que estava na cruz, Lucas 23:46, ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Olha aí. Claramente a Escritura mostra que ele não morreu contra a vontade, mas ele disse, Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Não antes dele dizer isso, mas só depois que ele disse isso, só depois que ele quis entregar. Porque ele não podia morrer se ele não entregasse, porque a morte não tinha poder sobre ele, porque a morte não tinha como derrotá-lo, porque é o Filho de Deus, sem pecado, e a morte não tinha nada contra ele para o condenar. O diabo não tinha nada contra ele, outro que ele disse, se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim, nada ele pode contra mim. Eu não pertenço a esse reino, eu não pertenço a ele. Eu não tenho nenhum pecado para que ele possa me condenar. Então a Escritura é clara. Jesus tem todo o poder. Jesus entregou na morte por nós. O homem pecador, se ele tiver que sofrer a morte por sua própria conta e risco, o que vai acontecer? Ele não pode escapar da morte, porque ele tem o mérito, porque ele é merecedor.
vencedor da morte. Visto que o salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6:23. Portanto, como pecador, merecedor da morte, o ser humano não merece outra coisa. Não merece outra coisa, mas apenas a morte, e morte eterna. Por isso, ele não tem como escapar, se não for por Jesus. Porque o juízo de Deus determina que o pecador deva morrer. Deus determina que o pecador precisa morrer. Portanto, o ser humano só pode subsistir se Cristo tornar o seu substituto na morte. E nós vemos então em Efésios no capítulo de número 2, Efésios 2:6. É o que a Escritura diz. Efésios 2, e versículo número 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, olha aí, só Cristo é o nosso substituto. Só Cristo poderia nos substituir. Não havia nenhuma possibilidade de algum outro ser humano que não fosse Jesus Cristo, que veio em carne, realizar esse sacrifício por nós. Porque somente Cristo, ele podia realizar uma obra tão grandiosa. Somente Cristo poderia nos substituir na morte, tendo em vista que ele não tinha pecado, tendo em vista que ele foi oferecido pelo próprio Pai como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista, em João 1:29, ele declara isso, dizendo: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e fazendo isso, apontando para Jesus, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus. Já naquela época ele estava dizendo: ele é o Cordeiro de Deus, e a Escritura continua revelando: ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro que foi oferecido em nosso favor, para que por ele alcançássemos a paz. Então ele pôde garantir a nós a ressurreição e a vida eterna. E isso é fato real, isso é fato concreto. Pela fé, nós cremos verdadeiramente no que a Escritura revela em João, capítulo número 6, do Evangelho de João 6, e versículo de número 40, que diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, ele pode garantir isso. Jesus nos garantiu. É uma promessa que o próprio Cristo fez. Ninguém pode nos arrebatar da mão do Filho de Deus. Então, a palavra de Deus nos mostra essas coisas. Quem está em Cristo está seguro. Quem está em Cristo, então deve viver em novidade de vida. Quem está em Cristo deve de fato proceder como uma nova criatura que é. E a Bíblia diz: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerais como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmão, veja que aqui está falando de Jesus, que ele morreu para o pecado, assim fazendo por nós o que nós poderíamos fazer, sobrepujando a morte. E aí então, morrendo para esse mundo, então nos levando dele, e fazendo também porque morremos para este mundo, mas vez que estamos agora em Cristo. E aí então, vivendo depois, através da sua ressurreição. E agora nós vivemos não mais para o pecado, não mais para o mundo, nós vivemos para Deus. De sorte
que nós devemos viver de qual forma? Nós devemos viver de uma forma que devemos ser impotentes para o pecado, mas vivos para Deus, como diz a Escritura no verso 11. Assim também nos considerávamos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então agora nós devemos sentir uma impotência para o pecado. Nós devemos ser fracos para o pecado, de sorte que não possamos cometê-lo. Nós não temos força nenhuma para cometer o pecado. Isso é o que nós queremos dizer. Não ser fraco para cometer o pecado, mas ser fraco de forma que não cometa, não ter nenhuma força, não ter nenhuma vontade para a prática do pecado, somente para praticar a justiça de Deus. Aqueles que confessam a Cristo como seu Salvador pessoal, eles foram conformados na imagem do Filho de Deus. E assim, nós não devemos mais viver para o pecado, nem na vontade do pecado, pois nós somos mudados. Nós tivemos nossos sentidos espirituais mudados. Nossa mente foi aclarada, foi esclarecida para as coisas de Deus. As nossas atitudes foram transformadas em atitudes totalmente novas. O nosso comportamento foi mudado. Agora nós vivemos para satisfazer a vontade de Deus. Assim como Jesus disse que veio para fazer a vontade do seu Pai. Em que nós lemos na Escritura, no Evangelho de João, no capítulo 4 de João, e o versículo 34, 4:34 de João, que diz assim: Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar o quê? A sua obra. Também em João capítulo 6, versículo de número 38. Porque eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É o que diz a Escritura. Então, assim como Cristo, nós devemos também proceder. Aqueles que estão em Cristo devem ter uma grande alegria por de igual forma fazerem a vontade de Deus. Ter o prazer realmente de fazer a vontade de Deus. Como Deus é santo e abomina o pecado, de igual forma os santificados em Cristo Jesus devem ter uma repulsa pelo pecado, pois o pecado ele nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado esconde o seu rosto de vós. Então Deus tem completa repulsa pelo pecado. E assim também nós devemos ter uma completa repulsa. Exatamente porque ele nos separa de Deus, porque ele nos afasta de Deus, porque ele tira a nossa comunhão com Deus. Por isso não vamos querer ficar separados de Deus pelo pecado. E mesmo assim, nós não temos comunhão com o pecado, mas com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, como é revelado em 1 João capítulo 1 e versículo 3. Portanto, o pecado, o que é o pecado? O pecado é uma inclinação da carne que causa inimizade com Deus e não se sujeita à lei de Deus, como está escrito em Romanos 8 e 7. Pelo contrário, entra em direta oposição à vontade de Deus. Aqueles que estão na carne, a Escritura diz que não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. Por isso a Escritura alerta: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Gálatas 5 e 25.
Nossas atitudes constantes devem ser espirituais e não carnais. Quando Cristo nos salvou da morte e da condenação do pecado, nos concedeu o desejo de praticarmos coisas espirituais e não coisas carnais. Portanto, é através de Cristo que nós somos mais do que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Então nós devemos sentir uma grande impotência para a prática do pecado e ao mesmo tempo um grande vigor para a prática da justiça. Desta maneira, nós estaremos vivendo para Deus e não para o pecado, de forma que vivamos para Deus por meio de Cristo e não para o pecado. Seu irmão, conforme nós podemos perceber em tudo que foi dito no texto lido da Epístola aos Romanos, se nós formos justificados, se nós já formos justificados do pecado, nós não vamos mais querer andar no pecado. Se já saímos do pecado, não queremos mais andar nele, pois já o conhecemos, nós já sabemos que no pecado nós estaremos vivendo como inimigos de Deus e somos dignos de morte. De igual forma, nós já morremos para o pecado e vivemos com Cristo. E como a morte não tem domínio sobre Cristo, assim, ao estarmos em Cristo, nós não podemos mais morrer. E vivemos agora para quem? Para Deus, para a justiça da vida eterna em Cristo Jesus. Somos novas criaturas. E a Bíblia diz que nós devemos viver como tais. A Bíblia diz que nós devemos viver para Deus. Uma nova vida. Uma vida completamente nova. Para satisfazer a vontade do Pai. Para satisfazer a vontade de Deus. E devemos refletir a imagem de Jesus. E dizermos, com Jesus, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha vontade é fazer a vontade de Deus. E que todos nós possamos ter esse